Sejam todos muito bem-vindos, alunos do 8º ano de Geografia. Vamos dar início à nossa teleaula de hoje. Nós vamos continuar falando de população, mas agora em um novo capítulo, tratando de migrações, tratando de refugiados e de diversidade étnica, ou seja, diversidade de povos no nosso globo. Nós continuamos falando sobre população, mas vamos trocar de capítulo. Nós estávamos no capítulo 3, agora a gente está indo para o capítulo 4, onde a gente vai continuar tratando, mas sob uma nova perspectiva. Nós vamos tratar agora das migrações, dos refugiados, se bem que a questão do refugiado eu vou deixar ele para uma outra aula. Eu vou falar hoje mais sobre migrações e diversidade étnica. Os refugiados, nós vamos ter que fazer um vídeo separado apenas para tratar dos refugiados das áreas onde há guerra, onde há conflitos. Aí depois a gente faz um vídeo separado só para eles. Hoje então a gente vai ficar com migrações e diversidade étnica. E esse conteúdo que nós vamos ver nessa aula vai ser do capítulo 4, da página 48 até a 53. Bom, já que a gente continua falando sobre população, quando falamos de migração, estamos falando de população, então a primeira coisa a se dizer é o que é as migrações? Por que as populações migram? Antes da gente responder essa pergunta, a gente tem que entender que a população ela é marcada pela religião, ela é marcada pelas diferentes etnias, né, os diferentes povos e por línguas faladas diferentes. Então, por isso que eu coloquei essas 3 imagens aí para vocês. A primeira imagem, ela mostra justamente a diversidade de povos que existe, a diversidade étnica que existe no nosso globo. Nós temos tantos povos diferentes, com características físicas diferentes, e nós temos o prazer, né, do nosso país ser um país que abrigou um grande número de raças diferentes. Depois, nós temos aí a outra foto, a outra imagem, mostrando as diferenças religiosas, que ainda é um problema que nós enfrentamos no nosso país e no mundo, de pessoas que ainda não aprenderam a respeitar as diferentes religiões. E nós, como estudantes e professores, temos a incumbência de tentar passar para os alunos essa noção de que nós precisamos respeitar as religiões, porque cada uma está relacionada a uma determinada cultura e há necessidade do respeito, logicamente. E falando também da diversidade linguística, da língua falada em cada país. O que é migração, então? Migração é um movimento de entrada, que a gente chama de imigração, quem chega, né, no nosso país, por exemplo, alguém vem de fora do nosso país, está entrando no nosso país, nós chamamos de imigrante. Então, nós temos a imigração, que é o movimento de entrada, ou de saída, que nós chamamos de emigração, de indivíduo ou grupo de indivíduos. Isso é migração. E aí nós trazemos também as causas das migrações. Podem ser econômicas, quando as pessoas saem em busca de empregos, e aqui é bom a gente dizer que esse talvez seja o maior número das pessoas que saem de um lugar e vão para um outro lugar em busca de emprego. Logicamente também socioculturais, porque as pessoas podem sair de um local para outro em busca de determinado curso, determinada cultura. Então, tem muitas pessoas que saem da nossa cidade, por exemplo, para ir para cidades maiores para estudar. Então, a educação também seria uma dessas maneiras, né? Socioculturais, um dos motivos das causas das migrações. Um outro motivo é bélico. Bélico a gente está falando de guerra. Outro motivo religioso, as pessoas podem migrar de um local para outro em busca de uma área onde ele possa professar sua religião. E também por causa das causas naturais, desastres naturais, ou mesmo da pessoa que muda para um determinado local,
justamente porque quer encontrar nesse novo ambiente de morada um local melhor para se viver, com um clima mais agradável, ou às vezes alguém que sai de um local por aquele clima ser muito rigoroso. Um exemplo são os lugares muito frios, que às vezes existem vazios demográficos, justamente pela dificuldade de viver em locais muito frios. Bom, nós vamos trocar agora de imagem e vamos para a imagem da história das migrações. É muito comum vocês verem nos livros de história esse tipo de apresentação, esse tipo de imagem. Eu já tive a oportunidade de trabalhar a história do sexto ano. E tanto no livro de história de sexto ano, quanto no livro de geografia, também do sexto ano, costuma aparecer essa imagem, mostrando o Estreito de Bering. Essa imagem, ela nos retrata da forma aceita, mais aceita pela ciência, de como o homem teria atravessado ah, da Ásia, aqui na Rússia siberiana, passando para o Alasca, que já é América. Hoje o Alasca pertence aos Estados Unidos, mas há um tempo atrás ele pertencia à Rússia. Então, ele é separado, o Alasca é separado pela Rússia só pelo Estreito de Bering. E foi justamente na última glaciação, segundo a história mais aceita, né, a teoria mais aceita pelos cientistas, na última glaciação o homem teria passado da Sibéria para o Alasca, entrando assim na América do Norte, descendo para a América Central e Sul. Essa é a teoria mais aceita pela ciência. Depois nós vemos as migrações a partir ali do século XVI até o século XIX. Esse período foi muito importante nas migrações, porque com as grandes navegações, quem morava na Europa começou a sair e procurar novas terras. Assim chegaram na América. Essa primeira imagem mostra um navio de imigrantes chegando ao Brasil no século XIX, inclusive. Mas no século XVI vieram muitos portugueses para cá. E por isso que eu coloquei essa imagem do lado da imagem do navio, aonde mostra uma imigração compulsória, uma imigração forçada, porque nós trouxemos muitos, milhões de africanos para o Brasil de maneira compulsória, né, de maneira forçada para trabalhar nas lavouras de café, nos campos de plantação de cana-de-açúcar, na mineração. Então também foram formas de migrações vergonhosas, logicamente, mas foi uma forma de migração forçada da África para o Brasil. Não só para o Brasil, como também para a América, né? Então, no século XVI ao século XIX, houve esse período de exploração de novas terras, onde a Europa explorava outras terras, principalmente a América. Vamos trocar agora o slide e vamos perceber a migração no século XX. E por que eu coloquei essa imagem aí de um navio de guerra? É importantíssimo a gente lembrar que no século XX nós tivemos duas grandes guerras. A Primeira Guerra, que foi de 1914 até 1918, e a Segunda Guerra, que foi de 1939 até 1945. Então, nesse período do século XX, nós tivemos uma grande soma, um grande número de pessoas que saíram da Europa e vieram para a América procurando fugir da guerra, procurando uma vida, procurando uma nova vida aqui na América. Por isso que eu coloquei essa imagem. Depois, no próximo slide, ele já mostra para a gente as migrações contemporâneas. Se antes a migração ocorria da Europa ou da África para cá, para as novas terras, para a América, agora nas migrações contemporâneas a situação se inverteu. Agora nós da América, especialmente da América Latina, América Central, estamos saindo daqui
e indo para a Europa. A situação se inverteu. E aqui mostra primeiro um número de refugiados, de pessoas tentando entrar no continente europeu através de botes. E a segunda imagem que mostra famílias tentando atravessar um rio para chegar aos Estados Unidos, porque aí é a fronteira do México com os Estados Unidos. Então a gente nota que essa migração contemporânea, as pessoas saem de países emergentes ou países pobres e procuram uma vida melhor em países ricos, como Estados Unidos e os países europeus, especialmente a França, a Alemanha, a Inglaterra e entre outros, né? Nós precisamos lembrar que os idiomas, eles nem sempre representam a, o número de importância, a importância e o número de pessoas que falam, milhões de habitantes que falam essas línguas nativas, nem sempre esses dados batem. Se a gente for olhar nesse gráfico, por exemplo, o idioma mais falado no mundo seria o chinês. Aqui mostra aqui no gráfico de vocês mandarim, mas na verdade a língua chinesa é um conjunto, é uma família de línguas que aqui a gente representou ela pelo mandarim. E como a China possui 1,5 bilhão praticamente, né, de habitantes, então o chinês seria a língua mais falada do mundo. E aí alguns alunos, quando a gente fala isso, eles pensam assim, gente, mas que isso, o professor tá doido, a língua mais falada no mundo é o inglês. E aqui no gráfico a gente vê que o inglês está em terceiro lugar. Como que a gente pode explicar isso? Bom, muito simples. A China possui 1,5 bilhão de população. E visto que todo mundo lá fala, né, alguma língua relacionada à língua chinesa, ao mandarim, então é a principal língua falada no mundo. Só que a influência que ela tem em relação ao mundo não é tão grande assim, porque a gente sabe que é o inglês que é a língua, digamos que a segunda língua oficial do mundo, né? A língua oficial do mundo, a segunda língua oficial de cada país acaba sendo o inglês. Por isso que você vai às vezes para o Japão, se você não sabe falar japonês, mas sabe falar inglês, você se vira muito bem. Se você vai para França, você não sabe falar francês, mas você sabe falar inglês, você se vira muito bem. Porque os hotéis e os principais lugares que recebem turistas acabam adotando o inglês como segunda língua oficial. E por isso que o inglês se tornou assim tão conhecido e tão importante no mundo inteiro. Mas se a gente somar o número de pessoas nativas que falam inglês e comparar com as pessoas que falam uma língua chinesa, a gente vai notar que o inglês não chega nem perto da língua chinesa, o inglês não chega nem perto do número de pessoas que falam chinês. Em segundo lugar vem o espanhol, em terceiro lugar o inglês. A língua ela tem uma importância muito grande, porque ela trata da relação de países com países. E por isso que a gente nota que os Estados Unidos, por ser o principal país do mundo, o líder mundial, e o Reino Unido, né, que era, antes dos Estados Unidos, o principal país do mundo, acabou que o mundo inteiro adotou o inglês, né, como língua oficial, língua internacional. Aí a gente entende por que o inglês é tão conhecido, por que o inglês é tão famoso. É justamente pelo nível econômico, pelo nível de importância econômica e política que exerce a língua inglesa. Bom, a nossa aula hoje, ela chega aqui ao fim. Eu vou passar para vocês uma lista de exercícios relacionadas a essas páginas que a gente acabou de estudar, até a página 53. E eu espero que vocês tenham assistido a esse vídeo, tenham compreendido e possam fazer as tarefas de forma bem simples. Fiquem todos com Deus.